Apocalipse capítulo número 11, a partir do versículo 1, leiamos: Deram um caniço semelhante a uma vara de medir, e me disseram: vai e meça o templo de Deus e o altar, e conta os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidos de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor na terra. Se alguém quiser causar-lhe dano, da boca dele sairá fogo e devorará os seus inimigos. E assim, é assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhe dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue, e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. Amém? Vamos ler, vamos orar nesse momento. Acabamos de ler, vamos orar, pedindo ao Senhor graça, sabedoria e entendimento, para que possamos ministrar e os irmãos aprenderem algo da parte do Senhor. Oremos. Pai santo e amado, Deus santo, Deus todo-poderoso, Senhor dos céus e da terra, obrigado, Senhor, porque acabamos de ler Tua palavra tão maravilhosa para nosso espírito. Obrigado, Senhor, por esta porção. Te peço agora a Tua graça, o entendimento do céu, Senhor, para compreendermos o que está escrito aqui. Traga à minha memória, ao meu coração, aquilo, Senhor, que estudei, pedi ao Senhor e o Senhor tem me concedido. Que também, Senhor, Tu possa abrir a nossa mente, a mente dos nossos queridos irmãos, obreiros, jovens, senhoras, senhores, anciãos, enfim, crianças, enfim, a todos nós, Senhor, e assim possamos cada dia mais estarmos, Senhor, cientes de que a Tua palavra é a verdade absoluta. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Podem sentar, queridos irmãos, irmãs. Antes de dizer algo, irmãos, considerem sempre todos os cultos, principalmente nos cultos onde nós procuramos ministrar a palavra do Senhor, que os irmãos valorizem o ensino na casa do Senhor. Quanta gente gostaria de estar hoje na igreja e estão nos hospitais, outros estão presos, outros estão se drogando, muitos desviados, não tem esse privilégio de estar na casa do Senhor, estudando, ouvindo, se alegrando, adorando ao Senhor. Não é uma bênção, irmão? Estar na casa do Senhor. Não há lugar melhor para o crente ir do que, não é o shopping o melhor lugar para o crente estar. Não é outro lugar a não ser estar na casa do Senhor, ouvindo,
se alegrando. Bem, queridos irmãos, lemos o texto de Apocalipse capítulo 11, versículos do 1º ao 14º versículo. Graças a Deus chegamos na metade do Apocalipse, né? Porque o Apocalipse tem 22 capítulos, chegamos no meio, né? Capítulo número 11. Já é um motivo para a gente agradecer a Deus pelos 11 capítulos, os 10 e agora o 11º capítulo que vamos ministrar. E que Deus nos dê graça, persuasão, vontade de continuar ministrando os irmãos. Não sei quando vamos terminar. Vamos terminar quando encerrarmos no capítulo 22, né? Vamos encerrar. O dia eu não sei, mas vamos ministrar. O anjo e o livrinho foi o assunto da ministração anterior. O estudo teve o apoio de Apocalipse capítulo 10, versículo do 1º ao 11. E naquela ocasião, meus irmãos santos e amados, nós atingimos a esses 3 objetivos. Só para trazer memória dos irmãos. O primeiro objetivo, naquele primeiro objetivo, descrevemos os aspectos do anjo poderoso, visto por João, os aspectos físicos, né? Tudo ali. O segundo, explicamos o sentido de João ter comido o livrinho. Qual foi o sentido dele ter comido? Refletimos sobre a importância, sobre a leitura do estudo da Bíblia. Foram esses 3 objetivos. E eu quero dizer aos irmãos, como sempre, o vídeo dessa ministração está disponível em nosso canal no YouTube. O tema de hoje é as 2 testemunhas, certo? O assunto é esse, com a contribuição do texto de Apocalipse capítulo 11, do versículo 1º ao versículo 14, que foram os versículos que nós acabamos de ler. Para hoje são esses 3 objetivos que trago para essa ministração. O primeiro é elucidar, escute bem por favor, olhe o verbo, elucidar os argumentos sobre quem são as prováveis 2 testemunhas. As prováveis, eu não vou dizer que realmente são esses aqui, as prováveis. Analisando a Bíblia, a gente chega assim uma dedução, quem são as prováveis testemunhas, as prováveis 2 testemunhas. O segundo objetivo é esclarecer acerca da missão das 2 testemunhas. Qual a missão delas? O terceiro objetivo é explicar o motivo das 2 testemunhas serem consideradas atormentadoras do povo. Será que isso é verdade? São atormentadoras? Sim, mas à luz do quê? E para que alcancemos esses objetivos, ora apresentados, seguiremos a este sumário aqui. O primeiramente, introdução, praticamente iniciada, e no desenvolvimento temos esses tópicos aqui. Eu vou ler de forma rápida, não vou nem pedir para os irmãos repeti-los para não perder tempo devido ao horário. Eu tenho aqui muitas informações para as mentes e os corações dos irmãos. Primeiro tópico é: João recebe a ordem de medir o templo, com base no versículo 1 e 2. O segundo, 2 testemunhas profetizarão, versículos 3 e 4. O terceiro, o poder das 2 testemunhas, versículos 5 e 6. O quarto tópico, as 2 testemunhas são mortas, versículos 7 e 8. Quinto, os incrédulos regozijam-se, versículos 9 e 10. O sexto tópico, a ressurreição das 2 testemunhas, versículo 11. Sétimo, a ascensão das 2 testemunhas, versículo 12. O oitavo tópico, o nome de Deus é glorificado, versículo 13. E no último tópico, um ai a mais, versículo 14. E finalmente uma conclusão. Inicio o assunto, queridos irmãos, trazendo os seguintes questionamentos. Que templo foi medido por João? O que diz a perspectiva dispensacionalista sobre o templo? Vamos falar isso aqui. Não se preocupe com o termo, você vai entender. Qual é a cidade santa mencionada no texto? Quem são as 2 testemunhas? Em qual período as 2 testemunhas profetizarão? O que acontecerá às 2 testemunhas? Quem é a besta mencionada no texto? Certo, irmão? Isso é muito importante você despertar esse interesse pelo assunto que vamos trazer
aqui, né? Trazendo já à tona. Apenas relembrando um aspecto que eu falei anteriormente, o que vamos ministrar aqui está entre o término da sexta trombeta para ser iniciada a sétima trombeta. Qual é a trombeta que falta aqui ser tocada? A sétima trombeta. Não vamos falar sobre a sétima trombeta hoje, vai ser na próxima quinta-feira, certo? Então hoje não precisamos falar sobre a sétima trombeta. Mas entre a sexta e o início da sétima trombeta, há um interlúdio. Nós falamos aqui, o primeiro interlúdio, nós falamos aqui sobre o anjo e o livrinho. Na sequência, é o assunto de hoje, as duas testemunhas, que é o assunto que vamos tratar a partir de agora. Então passemos para o primeiro tópico do assunto. João recebe a ordem de medir o templo, versículos 1 e 2. Amém, irmãos? Amém. Versículos 1 e 2. Vamos ler? Versículos 1 e 2. Observe. Deram-me um caniço, ou uma cana, uma vara de medir, em algumas versões, semelhante a uma vara de medir, e me disseram: vai e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Versículo 2: exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Irmãos, o contexto aqui é o contexto do período da grande tribulação, que são 7 anos. É importante os irmãos terem isso em mente. Aqui, domínio do anticristo, perseguição aos judeus, morte, perseguição e morte a pessoas que vão professar o nome do Senhor Jesus, pessoas que irão se converter durante esse período. E aí o Senhor, antes de trazer mais um juízo com o toque da sétima trombeta, algo extraordinário vai acontecer. Deus dará ao mundo mais uma oportunidade de ouvir o Evangelho, mas algo vai acontecer aqui. Peço que os irmãos estejam orando por nós, para que o Senhor nos ajude. Acompanhe outra vez a leitura do verso 1, se não for pedir muito. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me disseram: vai e meça o templo de Deus. Ouçam bem, o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Então João está dizendo que recebeu uma ordem de medir o templo, medir o altar que pertence ao templo, e também contar o número de adoradores que lá estiverem. De início, irmão, não se trata aqui do templo de Herodes, nem se trata do templo de Salomão, principalmente do templo de Herodes. Por quê? Quando o Senhor entrega esta profecia e está mostrando, dando essa revelação a João, no ano 70, aproximadamente 25 anos antes desta palavra acontecer aqui, de o Senhor falar com João, o templo foi destruído pelo exército romano, comandado por Tito. Então não se trata daquele templo da época de Jesus, o templo de Herodes. Não é sobre esse templo, não é nessa perspectiva, porque o templo já estava no chão praticamente. Os romanos, irmãos, sabem que destruiu. Eles destruíram o templo de Salomão, ou de Herodes, né? Primeiro foi o templo de Salomão, depois novamente soerguido por Zorobabel, depois veio Herodes, embelezou, ampliou mais o templo e foi destruído pelos romanos. Então não se trata desse templo. É muito provável com isso, e uma boa parte dos teólogos comentaristas aludem, dizendo que o templo dos judeus será reconstruído, ou seja, construído, né? No final dos tempos, ou seja, no período dos 7 anos da tribulação, ou da grande tribulação, esse templo provavelmente será construído
Por isso que ele faz alusão ao templo aqui. Então esse templo, segundo a opinião dos melhores comentaristas, esse templo dos judeus será construído. Então isso aponta para o futuro. Será construído por quem? Será construído pelo anticristo. Mas pastor, por que isso? O anticristo? Quem vai estar governando a terra no período da grande tribulação é o anticristo. E segundo a profecia de Daniel 9:27, haverá um pacto do povo judeu com o anticristo. Parece um pacto de paz, parece ser um homem conciliador, vai resolver a questão da Palestina, essa briga de judeus e árabes, parece que vai ser extinta, parece, mas não vai. Então, construído por ele, não significa que ele vai pegar na colher de pedreiro, não, mas ele vai autorizar, como Herodes. O templo é de Herodes, mas foi Herodes que construiu, foi porque foi na gestão dele. Então provavelmente esse templo terá autorização do anticristo, porque este homem, irmãos, ele não vai aparecer, eu já falei sobre isso aqui, com na testa dele escrito: eu sou o anticristo. Não, ele vai aparecer como um homem conciliador, um homem que vai resolver todos os conflitos do mundo, problema da economia, enfim, todos os problemas do mundo. Ele vai procurar conciliar. Até os judeus vão cair nessa. Depois é que os judeus verão, quando esse anticristo, ele no meio dessa semana profética, nos 3 anos, porque a grande tribulação, o período da tribulação são 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio chamaram tribulação, e no meio da semana profética, ou seja, dos 3 anos e meio para frente, é chamado esse período pelos teólogos grande tribulação, porque a partir desse período o pacto, a aliança dos judeus com este homem será rompido, esse pacto, e aí os judeus começarão a sofrer de perseguições. Então essa é a interpretação na perspectiva dispensacionalista. A reconstrução do templo será no período da grande tribulação. Amém, irmão? Há quem interprete esse período ou essa forma dessa medição do templo como uma forma simbólica, afirmando que a medição do templo, o altar e a contagem dos adoradores, como símbolo da preservação de Israel por Deus. Seria muito forçar o texto, né? Entender isso como uma preservação de Deus pelos judeus? Não acredito que não, porque o texto também vai mencionar os gentios que estarão junto com os judeus, não no mesmo lugar, mas haverá uma divisão lá. Quando o texto menciona e conta os adoradores que lá estiverem, isso tem relação com o quê? Com os judeus convertidos. Os irmãos eu já ministrei aqui que durante o período da grande tribulação 144 mil judeus serão selados, e esses judeus selados serão o quê? Serão os mensageiros do evangelho do reino, para que nações, para que povos se convertam ao Senhor. Deus vai usar os judeus com esta finalidade. Mas há uma ordem no verso 2 concernente ao átrio exterior do templo. O que é que o texto menciona? Observe na sua Bíblia, versículo 2: exclua, porém, o pátio exterior, não meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Se você verificar, 42 meses equivale a quantos anos? A 3 anos e meio. Então, durante a metade da grande tribulação, ou seja, são 7 anos no período chamado tribulação, dividido em os primeiros 3 anos e meio tribulação, e os 3 anos e meio finais chamado de grande tribulação. Os irmãos estão acompanhando aí? Grande tribulação. No meio da semana profética, Daniel, ele profetiza que os judeus, e inclusive o texto aqui fala no Apocalipse, eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Então na metade da grande tribulação, os judeus serão oprimidos, serão perseguidos,
A gente deve entender que essa cidade será pisada, ou seja, maltratada, judeus serão torturados, mortos. Resumindo, será um período difícil para a sobrevivência dos judeus. Os 3 anos e meio serão dias ou anos terríveis para o povo judeu, principalmente o povo judeu. E aí Deus vai usar aqui João, e ele mostra com essa mensagem de não medir o pátio exterior, como podemos entender como uma espécie de distinção entre os judeus e os gentios. Deus fará essa distinção, certo, irmão? Na época de Salomão havia 2 divisões no templo. Havia o átrio dos judeus, ou o pátio dos judeus, e o pátio externo, onde os gentios poderiam ficar. Quando Herodes reconstruiu o templo, ele acrescenta mais uma divisão, ou seja, 3 divisões agora. Havia o pátio interno, que é o pátio dos sacerdotes, só quem entrava lá no pátio, nesse pátio interno, eram os sacerdotes. Mas havia também o pátio de Israel, onde os israelitas ficavam ali. E havia também o pátio das mulheres, o pátio das mulheres, certo, irmão? Então isso no templo de Herodes. E agora, no templo de Herodes, e agora o Senhor mostra que nesse templo, esse templo que vai ser reconstruído ou construído, haverá uma área, um pátio onde os judeus ficarão, e outro pátio, ou no átrio externo, onde ficarão os gentios. Onde ficarão quem? Os gentios. Os gentios não podem entrar no pátio dos judeus. Inclusive na época de Herodes, os gentios não poderiam entrar onde ficavam os judeus. Se entrasse um gentio lá, essa pessoa seria morta, porque era proibido um gentio pisar no pátio dos judeus. O que é que Deus está mostrando aqui? Que no período da grande tribulação e na construção desse templo, haverá esses 2 lugares. E Deus, para valorizar essa adoração que está sendo feita no templo, os gentios não serão considerados. Por quê? Porque de fato eles não estarão adorando o verdadeiro Deus de Israel. Talvez estejam ali, mas por curiosidade. Então Deus não permite que esse pátio dos gentios seja medido por João. Mas o verso 2 ainda traz essa informação: eles pisaram a cidade santa durante 42 meses. Quem fará isso? Os gentios. Os gentios irão oprimir Israel neste período chamado de grande tribulação. De acordo com Daniel, irmão, 9:27, isso significa que o povo judeu será subjugado após o rompimento de uma aliança, ou seja, de um pacto com o anticristo no período da grande tribulação. Vamos ler esse texto? Acompanhe. Diz assim: com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará o fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhes está decretado. Essa profecia está mostrando que haverá essa aliança dos judeus com o anticristo, mas no meio da semana profética, que são 7 anos, será cessado o sacrifício e a oferta. Por quê? Porque o anticristo vai procurar tomar o lugar de Deus. Ele vai sentar-se lá e vai exigir que os judeus o adorem, e judeu nenhum adora homem algum, a não ser a Deus. Com isso, segundo a maioria dos bons intérpretes, o anticristo vai perseguir e levar as nações a perseguir os judeus, porque eles vão romper esse pacto com ele. Partindo para frente, a menção que o texto diz aqui, durante 42 meses, há 3 anos e meio, aquilo que eu falei aos irmãos. Então isso indica um tempo profético. Sobre 3 anos e meio, sobre essa semana profética, Daniel, se os irmãos quiserem anotar, Daniel 7:25 fala sobre isso, Daniel 9:27, 12:7 e versículo 11 e versículo 12. Então indica o tempo da grande tribulação,
3 anos e meio, onde Jerusalém será pisada pelos gentios. Amém, irmãos? Essa parte é um pouco assim, difícil para os irmãos entender, mas guarde na mente o seguinte: durante a grande tribulação, é muito provável que esse templo dos judeus seja construído. Não pode ser construído agora, por quê, pastor? Porque os irmãos sabem que no lugar do templo hoje, o que é que existe lá? Uma mesquita muçulmana. Se os judeus forem destruir aquela mesquita muçulmana, vai ter a terceira guerra mundial, porque os países árabes têm Jerusalém como o terceiro lugar de adoração. Aquela mesquita muçulmana, um dos 3 lugares onde eles preservam. E os judeus não são loucos de querer agora levantar uma terceira guerra mundial por uma questão religiosa. Vamos prosseguir agora para o segundo tópico. No segundo tópico, o texto vai me falar aqui sobre 2 testemunhas profetizarão. Então, com base nos versículos 3 e 4, o tópico 2, 2 testemunhas profetizarão. Vamos ver, então estamos no período da grande tribulação. O que é que o texto diz? Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Então, nesse tempo da grande tribulação, que são 42 meses, os 3 anos e meio finais, Deus dará poder a 2 testemunhas, com a finalidade de quê? De testemunharem. Parece que os judeus, daqueles 144 mil, é como se não tivesse assim muito sucesso, não conseguiram assim persuadir muitas pessoas a se converterem. Aí o que é que Deus fará? Deus vai enviar 2 testemunhas com poder dado por Deus, para que eles façam sinais, no intuito de levar o povo a se converter neste grande período da grande tribulação. Por quê? Porque o anticristo, levantando essa perseguição aos judeus, os 144 mil também serão perseguidos, apesar da Bíblia não mencionar que nenhum deles vai morrer. A Bíblia não menciona que eles vão morrer, mas serão perseguidos. A Bíblia também não diz que esses 144 mil judeus receberão poder semelhante a que essas 2 testemunhas receberão. Mas essas 2 testemunhas vão receber poder. Os irmãos verão aqui no estudo que será poder do alto. E mesmo porque Deus sempre tem um remanescente. Deus sempre tem testemunhas aqui. Deus nunca deixa a terra, o homem, sem ouvir um testemunho fiel. O que é que Deus fará? Enviará 2 testemunhas. Acompanhe novamente. O que é que Deus diz? A palavra de Deus diz: darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante quanto tempo? 1260 dias, vestidas de pano de saco. Ou seja, durante o período da grande tribulação, essas 2 testemunhas irão profetizar por quanto tempo? 1260 dias, ou seja, 42 meses, fazendo sinais, testemunhando, mostrando que elas são enviadas por Deus. E mesmo assim, pessoas não se converterão. Sobre essas 2 testemunhas, irmãos, que é um tema muito polêmico, há muitas especulações quanto quem seguiu essas 2 testemunhas. Eu trago aqui alguns posicionamentos de alguns teólogos, exegetas. Alguns identificam como Enoque e Elias, com base em quê? Naquela palavra de Hebreus 9, 27. Porque nem Enoque nem Elias morreram. Vocês encontraram na Bíblia que Enoque morreu? Que Elias morreu? Não. Enoque foi trasladado e Elias foi levado ao céu num redemoinho, numa carruagem de fogo, e num redemoinho ele chegou à presença de Deus. Mas alguns, para defender isso que a Bíblia diz, aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo, eles pegam esse texto aqui e dizem: não,
para se cumprir a palavra de Deus, Enoque e Elias têm que vir novamente. Eles precisam morrer para que a palavra do Senhor se cumpra. Só que esse texto, essa declaração, é uma declaração generalizada. Essa declaração não está excluindo Deus, porque a vontade, isso aqui é numa perspectiva humana. Numa perspectiva divina, Deus pode abrir uma exceção, sim ou não? Deus pode abrir uma exceção e dizer: a minha palavra diz isso, mas eu não quero que eles morram. É tanto que Deus levou Enoque para Enoque não ver a morte. É tanto que ele agradou o Senhor, foi um homem justo, Deus o levou para si, não viu a morte, porque Deus agradou-se dele. E como é que Deus se agrada dele? Preservou ele da morte, como preservou Elias, agora Deus quer que ele morra. Não tem nexo, não é? Então, não é a Deus que isso está ordenado. Esse versículo aqui é aos homens. Aos homens está ordenado morrer de uma só vez. Certo, irmão? Quando Jesus quer, Ele ressuscita. Amém? Quando Deus quer, Ele ressuscita. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus ressuscitou a Lázaro. Quando a Bíblia diz: aos homens está ordenado morrer uma só vez, mas Lázaro morreu 2 vezes. O filho da viúva de Naim morreu 2 vezes. Tabita ou Dorca morreu 2 vezes. Porque Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro morreu, pronto, aí Jesus ressuscitou. Mas Lázaro não morreu depois? Então, esse versículo nem se aplica a Lázaro, porque ao pé da letra aqui diz: aos homens está ordenado morrer uma só vez. Sim, é isso que eu digo. Deus não se prende a isso. Quando Deus quer, ressuscita. Amém, irmão? Então Lázaro morreu 2 vezes. E outros personagens na Bíblia. Amém? Deus tem as suas exceções. Por exemplo, mas nem todo mundo vai morrer. Quem tem certeza que vai morrer aqui? Você tem, irmão? Eu não tenho. Porque o arrebatamento pode ser hoje, pode ser amanhã. Então, essa palavra aqui não inclui a igreja, porque a gente sabe que na ocasião da vinda de Jesus, os mortos serão ressuscitados, mas os vivos serão transformados. Então nem todo mundo vai morrer. Então Hebreus 9:27 não significa que isso vai acontecer com todo mundo. Todo ser humano vai ter que morrer. Não, senhor, não é assim não, tá certo? Antes do juízo do dilúvio, veja só, isso aqui eu estava preparando, achei importante colocar isso. Antes do dilúvio ocorrer, Deus levou quem? Enoque. Antes do cativeiro de Israel, o Senhor levou quem? Elias. Antes da grande tribulação, o Senhor vai levar quem? A igreja. Glória a Deus. É Deus preservando. Então, não podemos defender, achar que as 2 testemunhas são Enoque e Elias, por esse motivo de Hebreus 9:27. Agora, o argumento mais plausível, o argumento mais claro é que essas 2 testemunhas tratam-se de Moisés e Elias. Por quê? Vamos ver. Primeiro, foram 2 homens dotados de todas as características de milagres. No Antigo Testamento, 2 homens que se destacaram. Se a gente lê Êxodo 7:19, o 1 Reis 17:1, a gente vê Moisés e posteriormente Elias, 2 homens. Moisés invocou as pragas contra o Egito. Moisés falava cara a cara com Deus. Moisés abriu o mar vermelho. Claro, foi Deus com o seu poder, mas ele usou quem? Moisés. Elias venceu os profetas de Baal. Elias era um homem que orava sobre a minha palavra: não vai chover. 3 anos e meio sem chover, e não chovia. O profeta de fogo. Então há um consenso na maioria dos bons intérpretes que esses 2 homens serão Moisés e Elias. Agora, sabe qual é o maior argumento que defende isso? O maior argumento que os teólogos usam é que realmente é Moisés e Elias. Sabe por quê? Porque na transfiguração de Jesus lá no monte, quais foram os 2 homens que apareceram? Moisés e Elias. Moisés e Elias.
conversaram com Jesus, apareceram ali com o Senhor Jesus Cristo na sua transfiguração, de acordo com Mateus 17, versículos de 1 a 7. Esses dois profetizarão por 3 anos e meio, ou seja, 42 meses, e dá 1260 dias. E a gente deve entender também que esse tempo aqui é um tempo literal, e não um tempo simbólico. Mas eles vão pregar, eles vão ministrar, profetizar, vestidos com roupa do shopping, é isso? Terno e gravata, é isso? Não, eles vão profetizar com roupas feitas de saco. No Antigo Testamento, as pessoas no intuito de se humilhar, de se quebrantar, mostrando que realmente não era nada e Deus é tudo, as pessoas vestiam-se de pano de saco, chamado saco de silício, ou veste de silício. Era um pano grosso, irmão. Um pano grosso, talvez até machucasse a pessoa na hora de vestir, tão grosso que era. Moisés e Elias provavelmente vestirão essa roupa. Eu digo provavelmente, que pode ser eles ou pode não ser. Aqui eu mostrei os argumentos, que não são meus argumentos, são de teólogos, mostrando que é muito provável que sejam Moisés e Elias. Mas no verso 4 diz assim: eles são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Isso significa que as 2 testemunhas, à medida que profetizam, difundem a luz que vem de Deus. O testemunho deles será um testemunho seguro, autêntico, falarão com clareza, com evidência de poder. Por quê? Porque Deus dará a eles poder. Vamos ao terceiro tópico agora, amados. No terceiro tópico, vamos tratar sobre o poder das 2 testemunhas, versículos 5 e 6. Ora, Deus, sabendo que o mundo aqui vai estar em intensa perseguição aos judeus, você acha que Deus não vai dar poder, não? Claro que vai dar. A igreja só sobreviveu, irmãos, porque Deus deu à igreja o Espírito Santo. O Espírito Santo que dá coragem ao crente para testificar, para testemunhar, para falar de Jesus. Ai de nós se não recebêssemos o Espírito Santo. Mas Jesus disse: eu vou para o Pai, e o Consolador será enviado a vós. E veio o Espírito Santo. A igreja do Senhor só sobreviveu por quê? Porque o Espírito Santo está na vida do crente. Versículos 5 e 6. Se alguém quiser causar-lhe dano a quem? As testemunhas. Da boca dele sairá o que, irmãos? Fogo, que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhe dano. Verso 6. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo que estiverem profetizando, e tem poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Eu pergunto, é poder ou não é poder? Que poder? Quem é que tem este poder? Somente Deus, mas Ele dará este poder às suas 2 testemunhas. Então, eles vão pregar com essa autoridade dada por Deus, irmãos. Glória a Deus. Então, considere, Jesus deu poder à igreja, para a igreja sobreviver no meio do mundo hostil. Veja que Pedro era um Pedro covarde, medroso, amedrontado, negou Jesus. Mas depois que recebeu o Espírito Santo e aquelas testemunhas que estavam lá, os 120, cerca de 120 cristãos, todos foram batizados com o Espírito Santo, começaram a falar outras línguas, evangelizaram sem conhecer aquele idioma. Deus usou eles com poder. Pedro, que antes era um covarde, agora é um Pedro que estava disposto até dar a sua vida por amor a Cristo, defendeu. Os crentes foram acusados de estarem bêbados, sendo às primeiras horas da manhã, 9 horas da manhã, e Pedro foi lá e mostrou que aquilo dali não era bebida alcoólica, não. Os crentes não estavam bêbados, mas ali foi a promessa do Pai, que prometeu enviar o Espírito Santo. Então Pedro defende a igreja
diante daquela situação. As duas testemunhas, amadas, receberão o poder de Deus para testemunhar no período da grande tribulação. Se eles não tivessem poder, se elas não tivessem poder, iriam ficar caladas, iriam ficar amedrontadas com as ameaças do anticristo. O que diz o versículo 5, permitam-me ler novamente. Se alguém quiser causar-lhes dano, se alguém quiser, vão lá e mata essas duas testemunhas, elas estão incomodando o mundo, só fala de Deus, só fala do evangelho do reino, acaba com eles lá, mata eles lá. Se alguém quiser causar-lhe dano, da boca dele sairá fogo. Ainda bem que Jesus não deu esse poder a gente, né? Ainda bem, né? A pessoa, o crente está pregando, aí o camarada, deixa disso, crente, aí o crente soprar misericórdia. Ainda bem que Deus não deu esse poder, porque poderia ser que alguém já tivesse matado alguém aí, né? Graças a Deus que Deus não deu esse poder. Tem crente, Senhor, eu queria ter a força de Sansão. Rapaz, dê graças a Deus que Deus não lhe deu. Você já pensou quantas vidas você já teria matado? Quantas pessoas? Você está pregando a pessoas que carregam do evangelho, você pega assim, 10 homens, 15 anos, 15 homens, 20, 50, mata. Não, faço isso não. Mas Deus não deu esse poder, né? Jesus sabe o que faz, né? Então, se alguém quiser causar-lhe dano, na boca dele sairá o que, irmãos? Sairá fogo, que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhe dano. Então, se alguém se meter com essas duas testemunhas, é só para ser torrado, queimado vivo, serão queimados. Permita-me citar o caso de Elias. Os irmãos estão lembrados? Isso aqui vai ser mais uma evidência que demonstra que uma dessas duas testemunhas é Elias. Quando o rei Acasias mandou prender Elias, Elias estava no monte, é o rei Acasias, prenda Elias, traga ele, nem que seja na marra. Aí ele chamou o capitão, traga Elias, à força. Aí o capitão saiu com 50 soldados. Quando chegou lá, Elias lá em cima do monte, aí, homem de Deus, desce daí. Aí Elias, que foi que Elias disse? Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu agora e queime você e os seus 50 soldados. Na mesma hora, veio o fogo do céu. 51 militares a menos no exército foram contar o rei Acasias. O rei Acasias perdeu seu tempo, só tem cadáver lá queimado. Não é possível, mandou outro, chamou outro capitão, traga ele, eu não quero saber o trabalho que ele vai dar, estou parafraseando, traga ele à força. O capitão saiu com 50 soldados, chegou lá, homem de Deus, desce daí. Aí Elias repetiu o mesmo discurso: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e os teus 50. Na mesma hora, fogo de novo. Era um homem que orava e Deus mandava fogo. Novamente, 51 tostados. Quanto já? 102, né? 102 queimados já. Aí o rei Acasias mandou outro capitão. O problema é que ele mandou dois capitães incrédulos. Aí agora ele vai mandar um capitão crente. Amém, irmão? Vai mandar um capitão crente. O capitão crente é diferente, pensa diferente, anda diferente, conversa diferente, se veste diferente. É bom ser crente. Aí mandou um capitão com mais 50 soldados. Só que quando o capitão chegou lá, ele chegou diferente, não chegou como o outro. Homem de Deus, desce daí, todo exaltado. Não, ele chegou humilde. Registra aqui as palavras dele. Então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. O oficial, o texto diz, o oficial subiu o monte. Ele não ficou embaixo, homem de Deus, desce daí. Ele subiu o monte, viu, irmão? Caiu de joelhos diante de Elias e implorou: homem de Deus, tem consideração por minha vida e pela vida desses 50 soldados teus servos. Aleluia, glória a Deus. Com humildade a gente consegue muita coisa. Com exaltação a gente perde muita coisa. Agora com humildade a gente consegue muita coisa. Tem pessoas que se exaltam tanto e não conseguem, porque é petulante, é exaltado, é amostrado, como diz o povo aí. Mas quando a gente é humilde,
Quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus atuar na nossa vida, as coisas acontecem de forma diferente. O homem subiu o monte, ajoelhou-se, implorou pela vida dele, e ele mais, os teus 50 servos teus. Aí o Espírito do Senhor disse: Elias, pode descer com esse, pode ir com ele, né? Então é mais uma prova aqui para mostrar que se ele vai, esses homens têm poder de fazer até cair fogo do céu, sai fogo da boca. Então mais uma, digamos assim, mais algo que contribui para ser Elias, para entender que é Elias. Bastará ordenar para que os inimigos das duas testemunhas sejam mortos. É só ele mandar: morra vocês aí. Pronto, morre. Só manda. Deus vai dar esse poder. Deus não deu poder a Moisés? Moisés disse: você será como Deus. O que você falar vai acontecer. E assim, pronto. Senhor, manda gafanhoto. Lá vem gafanhoto. Senhor, manda isso, manda aquilo, manda praga. Era um atrás da outra. Porque Deus deu esse poder a Moisés. Deus também dará esse poder a quem? A estas duas testemunhas, certo? Para matar quem quiser. Quem deu poder para Moisés e Arão perante o faraó? Foi Deus. Quem dará poder a essas duas testemunhas? Deus. Mas além de ter poder para matar, a essas duas testemunhas também foi dado o seguinte: acompanhe, está no versículo 6. Além desse poder para matar, foi dado mais o que a elas? Estes homens têm poder para fechar o céu. Aí eu me lembrei novamente Elias, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E tem poder para transformar a água em sangue. Quem transformou a água em sangue no Egito? Moisés e Arão ali, né? Entenda Moisés. E ferir a terra com toda sorte de pragas. Quem fez isso? Moisés, lá no Egito. Quantas vezes desejarem. Então, se alguém se meter, como esse capitão e 50 soldados quiserem silenciar as duas testemunhas, é só pedir: Jeová, fogo do céu agora, já, pronto, mata todo mundo, quem quiser. Por quê? Deus vai dar esse poder a eles. Permita-me fazer esta pergunta: qual foi o profeta que orou para que não chovesse por 3 anos e meio? Quem foi? Elias. Que homem de Deus recebeu o poder para transformar água em sangue e enviar praga sobre o Egito? Quem foi? Moisés. Então tudo indica, pelas características aqui deste poder que será dado a essas duas testemunhas, aponta para Moisés e Elias. Essa é a opinião da maioria dos comentaristas da palavra do Senhor. Então são mais 2 fortes argumentos a favor de Moisés e Elias como sendo as duas testemunhas. Em seu livro Apocalipse, as coisas que brevemente devem acontecer, esse autor famoso, um bom comentarista, o nome dele é Stanley N. Horton. Ele diz assim, ao invés de nos preocuparmos com a identificação das duas testemunhas, deveríamos ter em mente que, primeiro, aí ele enumera aqui 4 coisas. Ao invés de a gente, mas quem são as duas testemunhas? Ele disse: não se preocupe com isso. É melhor você se preocupar com essas coisas que eu vou falar agora. Esse teórico colocou, ele diz assim, haverá 2 testemunhas. Pronto, isso aí já é certo. Segundo, elas trabalharão juntas. Quem? As testemunhas. Elas vão trabalhar junto, ou eles, né, os varões, irão trabalhar juntos. Olha como é importante, trabalhe junto, né? Trabalhe junto, crente trabalhando junto um com o outro, ninguém querendo ser maior do que o outro. Isso é muito, Deus gosta muito disso. Outro argumento: o conteúdo de suas mensagens provará que as suas advertências são realmente proféticas. O conteúdo, o teor da mensagem. E quarto, sua mensagem de pragas deixarão sem desculpas aqueles que não se arrependerem. Então eles darão evidências sobejas de que eles são de fato homens enviados por Deus. Olha, irmão, Deus fará de tudo para que o homem se converta. Deus só vai para o inferno quem quer. Deus orienta, o Senhor manda profeta, mandou a sua palavra, só se perde quem quiser.
Mas Deus fará de tudo. Olha, as duas testemunhas para quê? É só para mostrar que eles têm poder? Não. O intuito é levar os homens ao arrependimento, irmão. Por quê? Porque se não se arrependerem, a seta trombeta vem aí. E os castigos provenientes das taças derramadas serão terríveis. Até agora foi café pequeno. Morreu pouca gente, mas com essas taças e com a seta trombeta, muito mais gente morrerá. Deus quer isso? Não. Deus quer que o homem volte-se para Ele, converta-se a Ele, proclame que Ele é Deus nos céus e na terra. Mas os homens não querem isso. A maioria não quer. A maioria quer continuar adulterando, mentindo, roubando, se prostituindo, se embriagando, traindo. É isso que os homens querem, a maioria quer isso. Todo mundo sabe que Jesus é o Salvador, sabe ou não sabe? Mas prefere, não. Quando Jesus me chamar, eu vou ser crente. Coitado, Jesus chamou faz 2000 anos que chamou. Desde quando ele morreu na cruz, já está oferecendo ao pecador a oportunidade do homem se reconciliar com Deus. Caminhamos para o quarto tópico, amados. As duas testemunhas são mortas. Mas pastor, não era homem de Deus? E agora, pastor, Deus falhou? Mas Senhor, mas o Senhor não disse, a palavra de Deus não diz que Deus deu o poder para eles fazerem o que querem? Como é que eles vão morrer agora? Tudo acontece segundo a direção de Deus. Deus vai permitir. Deus não permitiu que Jesus morresse? Hein? Permitiu. Deus não permitiu que Jó perdesse todos os seus bens materiais, né? Perdeu até a saúde? Deus permitiu. Mas tudo, irmão, tem um propósito. Calma aí, você acha que Deus vai perder? Deus perde batalha, Deus perde guerra, Deus perde luta. Não, parece uma aparente derrota. Quando Jesus morreu, foi para a cruz do Calvário, pronto, eita, acabou. Não tem jeito, acabou o cristianismo. Jesus foi para a cruz, morreu, está enterrado, foi sepultado, mas ao terceiro dia, aleluia, para triunfo e a glória de Deus Pai e a vitória da igreja, Jesus ressuscitou. Vamos aos versículos 7 e 8. Versículos 7 e 8. Quando eles estiverem terminado, olha, quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Então, amados irmãos, até o término do cumprimento da missão deles, eles são invencíveis. Ninguém vai matar eles até que eles terminem a missão. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, ou seja, a missão dada por Deus, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Está no versículo 7. Irmão, pela primeira vez no Apocalipse é mencionado esse termo besta. Até agora nós não falamos da besta. Eu apenas mencionei aqui verbalmente, mas lendo eu não tinha lido ainda. Pela primeira vez aparece esse termo no versículo 7, a besta. Mas no prolongamento do estudo do Apocalipse, ao todo o Apocalipse vai citar cerca de 31 vezes o termo besta, citado no Apocalipse. Agora, as opiniões divergem aqui. Quem será essa besta? Quem é essa besta? Uns alegam ser o anjo do abismo, chamado Abaddon Apolion, Apocalipse 9:11. Uns alegam isso. Outros opinam ser o próprio Satanás. É opinião. E outros defendem que se trata de um homem que receberá poderes de Satanás. A maioria dos bons comentaristas concorda com essa terceira ênfase aqui. Será um homem que receberá poder do diabo, chamada esse homem a besta, né? Do Apocalipse. Então o que sabemos também é que essas duas testemunhas morrerão por permissão de Deus. Deus vai permitir isso.
Agora, a morte dessas duas testemunhas parece uma derrota, mas não será. A morte não é o fim. Quando Deus quer, Ele ressuscita. Não é verdade? A morte não é o fim. A morte é o fim do crente? Não, porque ele tem promessa de ressurreição. Semana passada, a ponte? O irmão está dizendo aqui, a morte é a ponte para a vida. Irmãos, semana passada estava eu e minha esposa comendo um açaí, né? Tomando um açaí, comendo ou tomando? Comendo um açaí. E aí um rapaz assim, falando assim com o outro, disse, só não tem jeito para a morte. Aí eu ouvi, né? Não sei se ela está lembrada. Ele disse, só não tem jeito para a morte. Aí eu digo, tem. Quando Jesus quer, Ele ressuscita. Viu, irmão, quando você escutar uma pessoa dizer isso, na hora mesmo assim você deu o recado. Tem crente que às vezes fica envergonhado. Não vou falar aqui. Ninguém sabe que eu sou crente, é melhor ficar calado. Aí Deus sabe que você é crente. Não fique se acovarde, não. Essa semana uma senhora estava falando, eu adoro isso, minha vizinha lá, conversando com ela lá, eu adoro, ela disse um objeto lá que adora. Eu digo, não diga isso não. A senhora disse que a senhora gosta disso. Adorar é só a Deus. Só a Deus, é assim ou não é? A minha Bíblia diz, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Deus não abriu uma exceção para objeto ser adorado. Se alguém disser que adora determinado objeto, é porque você está trocando. Isso é um erro crasso. Um erro crasso o crente dizer que adora. Pastor, mas todo mundo diz, todo mundo, vírgula. Todo mundo que não conhece a palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus. Você conhece o Deus que você serve. Então nunca se acovarde, nunca fica melindrado de corrigir uma pessoa que às vezes, sem querer, né? Aí você dá o recado. Não, existe, quando Jesus quer, Ele ressuscita. Amém, irmão? Quando Ele quer, Ele ressuscita. Não ressuscita? Ressuscita. Como será, pastor? A Bíblia diz então que essas duas testemunhas morrerão. Mas como é que elas vão morrer? A Bíblia não diz. Mas diz que eles vai atacar, né? Vai combater contra elas. Agora, como será feito esse ataque? A gente não sabe, né? Como a besta vai matar as duas testemunhas, nós não sabemos, porque o Apocalipse não diz como eles vão morrer. A Bíblia não menciona. Agora acompanhe o que acontecerá com os corpos das duas testemunhas. Versículo 8: os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Isso está no versículo 8. Então, aparentemente, essa derrota das duas testemunhas vai trazer uma espécie de triunfo para a besta e os moradores da terra. As pessoas vão ficar felizes, vão se regozijar. Ao mesmo tempo, eles vão desrespeitar o corpo, os corpos dessas duas testemunhas. Por quê? Porque eles vão deixar ali expostos. Os corpos ficarão expostos ali às feras, aos animais, né? Aos abutres, aos urubus que devoram o cadáver. Ficarão ali. Eles não vão sepultar, não. Vamos deixar aí para todo mundo ver. Aí vão filmar, vão tirar foto, mandar foto nas redes sociais, no WhatsApp, Facebook. Olha lá as duas testemunhas. Olha lá, olha aí as duas testemunhas de Deus, mortas, Não vão sepultar. E o texto diz: na rua principal da grande cidade. Então vão deixar o corpo dele, os corpos de Deus, na rua principal da cidade. Que cidade é essa? Cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém. Quando o texto diz na rua principal da grande cidade, aí você diz, mas Jerusalém não é a grande cidade. Mas a grande cidade aqui no texto, a gente deve entender, não pelo tamanho da cidade, mas pela importância da cidade. Jerusalém é uma grande cidade? É, pela importância que ela é no mundo, o que ela representa. Então, não será por causa do tamanho, e sim pela importância dela. Esse é fato inegável. Espero um dia pisar lá nessa cidade. Alguém quer ir para Jerusalém também? Quem quer ir para Jerusalém? Amém? Amém. Se alguém quiser pagar minha passagem, eu vou. Amém. Então fica claro que trata-se da cidade de Jerusalém. Por quê? Porque foi nela que Jesus foi julgado e crucificado.
O próprio texto faz alusão a isso, quando o texto diz, onde também foi crucificado o seu Senhor. Onde Jesus foi crucificado? Foi em São Paulo? Nem existia. Foi aonde? Em Jerusalém. Então, o texto aqui é literal. É literal. Prosseguindo. Para entendermos a expressão que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, permita-me ler esse texto de Isaías. Diz, pastor, como é que Deus considera tanto essa cidade, chamou ela de Sodoma e Egito? Deus não está tão incisivo aí não, mas Deus tem razão, irmão. Quando a gente lê Isaías, quando a gente lê Jeremias, o Senhor chegou a comparar a cidade de Jerusalém, por estar desviada, os homens, as mulheres, todo mundo lá, comparou eles com os moradores de Sodoma e Gomorra, fazendo essas práticas e coisa mais terrível ainda. Olha o que Deus disse aqui, usando o profeta Isaías. Isaías capítulo 1, verso 10. Governante de Sodoma, Deus mandou que o profeta Isaías chamasse os líderes de Jerusalém de governante de Sodoma. Governante de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor, vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Por que Deus usou esse termo? Porque o povo tinha se afastado do Senhor, estavam praticando as mesmas práticas pecaminosas das nações cananeias, ou até coisa pior. Então Deus, ele não pegou leve aqui não. Deus, ele foi duro e com toda razão, porque o povo estava desviado. Por isso que ele cita aqui povos de Sodoma. Avancemos para o quinto tópico. Os incrédulos regozijam-se. Então, com a morte das duas testemunhas, as pessoas do mundo, na sua grande totalidade, o povo vai ficar alegre, jubiloso. Ei, vamos fazer festa, vamos se alegrar, vamos trocar presente. Uma festa universal para comemorar a morte das duas testemunhas. Então os incrédulos vão se regozijar. Versículos 9 e 10. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Versículo 10. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando os presentes uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. É o que a Bíblia está mostrando aqui, meus queridos irmãos. Então, permitam-me ler outra vez o versículo 9. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. A gente sabe que com 48 horas aí, pelo menos eu escutei falar, o cadáver, ele não pode ficar mais de 24 horas dentro do caixão, né? Só se tiver, claro, dentro de um determinado local onde tem gelo, né? Essa geladeira onde coloca o pessoal no IML. Mas se deixar a pessoa dentro de um caixão, depois de 24 horas começa a exalar mau cheiro e tal. E os corpos desses homens ficaram quantos dias? 3 dias e meio expostos. Então, imagina aí a fedentina, o mau cheiro, né? Lázaro com 4 dias já estava cheirando mal, mas esses aqui também com 3 dias e meio, certamente vão estar cadáver podre já. Então os olhos do mundo estarão sobre Jerusalém. Está lá os cadáveres na principal rua da cidade. As grandes empresas de televisão, a mídia televisiva, quem sabe os grandes repórteres filmando para sair nos jornais de todo mundo, né? Telejornais, atenção, os corpos continuam lá. Primeiro dia, segundo dia, mesma coisa, os corpos continuam lá. Alguns quiseram enterrar, mas não foi permitido. Os 3 dias e meio, essa conversa toda sendo transmitida aí em todas as notícias aí, né? Pelo menos se a Rede Globo chegar até lá, pelo menos uma notícia verdadeira, a Rede Globo vai dizer, né? É a vez da Rede Globo falar a verdade. É quando dizer, realmente 3 dias e meio estão ali. Se chegar até lá, né? Porque tudo indica, a Rede Globo só está caindo. Irmão, eu não assisto a Rede Globo em casa. Não assisto. E quem me considerar e for crente em Jesus, não assista. Troque de canal, porque
São programas que não edificam nada, só destrói família. Não dê ibope ao diabo, viu, irmão? Não dê ibope ao diabo. Em nome do Senhor Jesus. Quem mais vai estar lá? Além da televisão, presidentes, governadores, reis estarão lá. Quando essas duas testemunhas forem mortas, os ímpios vão estar lá. Presidentes, ímpios, homem que não gosta de Deus, que não ama Deus, que não ama a palavra, gente envolvida em falcatruas, em roubo aí. Embaixadores estarão lá, reis, rainhas, grandes autoridades, os homens ricos vão para Jerusalém. Quem sabe aviões serão fretados só para levar os ricos para lá, para ver o corpo dessas duas testemunhas. Você pensa que isso não vai acontecer, não? Claro que vai, irmão. Telejornal de todo mundo noticiando, telespectadores vidrados lá na televisão, pregando o olho lá para ver os corpos, pessoas nas redes sociais tirando foto e mandando, as duas testemunhas lá, inertes, paradas, mortas. Aí você diz, pastor, mas cadê os direitos humanos? Direitos humanos, irmão, direitos humanos é para bandido. Direitos humanos não é para gente de bem, não. Direitos humanos é para bandido. Pega-se um bandido hoje, um meliante, é bem tratado. Tem até salário para quem é bandido. Salário reclusão. Deveria o salário ser para revertir para a família que perdeu o ente querido. Mas não. Quer dizer, eu perco um familiar, perdi meu familiar, e o bandido que matou ainda ganha um salário. Isso é o reino dos homens, irmão. É o reino de Satanás. A injustiça que prevalece. Isso está certo? Não está certo. Justiça real só acontecerá no milênio, com Jesus reinando. Aí sim a justiça vai ser correta, bem aplicada. Mas agora não. Então não permitirão, as autoridades não permitirão que os corpos das duas testemunhas sejam sepultadas, ficarão apodrecendo. Olhemos agora o versículo 10. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando os presentes uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Será que é verdade essa parte B aqui do texto? Habitantes da terra se alegrarão. Gente vai tomar cachaça comemorando, gente vai gritar, porque em festa de ímpio só tem isso: tem cachaça, tem gritaria, tem ressaca, tem desgraça, tem tiro, tem sangue. Mas eu louvo a Deus porque festa de crente tem adoração, tem louvor, tem graça, tem presença do Espírito Santo, tem batismo no Espírito Santo, tem conversão, tem salvação, tem aleluia, tem glória a Deus, tudo isso. Mas os ímpios vão se alegrar, vão festejar. Grande festa em comemoração à morte das duas testemunhas. Então o mundo ante Deus irá comemorar em clima de festa a morte das duas testemunhas. Nação mandará presente para a outra. Os irmãos estão lembrados como era o relacionamento de Herodes e Pilatos? Não se conversavam os dois. Eram dois inimigos. Mas quando Jesus morreu, fizeram as pazes. Fizeram as pazes. Estão lembrados disso? Quem se lembra disso? Amém. Ainda bem que um irmão ali para me ajudar. Prosseguindo, amados. Sempre que Deus sofre uma aparente derrota, que Deus não perde, é uma aparente derrota. Os filisteus, quando pregaram Sansão, era o fim de Sansão. Vamos comemorar, vamos dar glória a Dagon. Pegaram Sansão, arrancaram os olhos de Sansão, trouxeram Sansão para se alegrar, para fazer Sansão ali de palhaço para o povo dar glória a Dagon. Por que estou dizendo isso? É porque festa de ímpio dura pouco, viu, irmão? Alegria de ímpio é passageira. Traz Sansão. Aí Sansão foi lá, empurrou aquelas duas, desmoronou o templo de Dagon. Morreram quantos? Cerca de 3.000 homens na morte de Sansão. Então Deus não sofre derrota. O rei Belsazar
fez um banquete para festejar, fez uma festa lá no seu reino, fez uma festa para tomar cachaça com os vasos do templo da casa do Senhor. Aí Deus quase que mata ele de susto, quando ele estava dando glória aos deuses de madeira, de pau, de gesso, aqueles deuses lá. Foi o que Deus fez? A mão de Deus escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel, Facim, contado, pesado e achado em falta. E naquela mesma noite, Belsazar já morreu, porque Deus não perde batalha nenhuma. Você pensa que Deus vai deixar os dois servos dele apodrecerem lá e ficarem sepultos e ficar por isso mesmo? Nunca vi Deus perder briga, nunca vi Deus perder guerra. Deus é o Deus das estratégias. Mas no final do verso 10, observe: pois estes dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Isso aqui é o que eles achavam, não é o que Deus, não, a palavra de Deus, ela não entra em contradição, claro. Mas pastor, mas a Bíblia diz aqui: haviam atormentado os que habitavam na terra, segundo a opinião dos ímpios. Não é sempre assim? Estevão, quando Estevão estava pregando, teve aquela revelação. O que era que os homens, o que fizeram eles enquanto aquele servo de Deus Estevão estava falando, explicando as escrituras, mostrando Cristo, eles chegaram até a ranger os dentes de raiva. Eu pergunto: quem estava certo? Estevão. Para o ímpio, ele acha a verdade. Para o ímpio, a verdade é um tormento. Para o ímpio, para a pessoa que não se quer corrigir, a palavra de Deus para ele é um tormento, porque ele não quer se sujeitar. Então, na verdade, essas duas testemunhas não vieram para atormentar, vieram para mostrar o poder de Deus, com sinais. Agora, Deus deu autoridade para eles. Se alguém tentar matar eles, vão lá e fulmina. Certo, irmão? Elias não foi chamado de perturbador de Israel pelo rei Acabe? Ou atormentador, ou perturbador? E eu pergunto: Elias era atormentador? Elias era perturbador? Não, Elias era um homem de Deus. Mas para o ímpio, o Acabe, o idólatra Acabe e Jezabel, para eles era um tormento, porque a verdade para o ímpio é um tormento. Quando a gente vai falar de Jesus para uma pessoa, a pessoa não quer ouvir, porque a verdade de Jesus para ele é um tormento, porque ele não quer abandonar o pecado, não quer abandonar o adultério, a prostituição, o cigarro, a cachaça, a maconha, os vícios, não quer abandonar. Aí para ele a verdade é um tormento. Chegamos ao sexto tópico, amados. A ressurreição das duas testemunhas. Oh, glória a Deus. Deus não perde batalha. Versículo 11. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Eles estavam lá, inertes. Por quê? Porque só Deus tem poder para ressuscitar. Aleluia. No livro de Jó está escrito: o riso dos maus é passageiro e a alegria dos ímpios dura apenas um instante. Jó 20, verso 5. Por que eu coloquei aqui? Para mostrar que essa euforia, essa alegria, esse contentamento, essa felicidade dos ímpios, vai ser dado um fim a ela, essa alegria. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida. Aquilo que eu contei recentemente. Deus fez Adão, está lá paradão Adão, nem piscava, tinha coração, mas não adiantava, tudo parado. Aí Deus entrou pela narina do homem o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O que é que Deus fará? O Senhor Deus, aqui, mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus. Que vai acontecer? E eles ficaram em pé. De repente todo mundo filmando, tá lá, filma aí, pega um ângulo melhor, paradão lá, os dois corpos. De repente, o sopro de Deus, aí eles vão ficar em pé, as duas testemunhas. Imagina o surto de quem está filmando.
Na hora assim, ficaram em pé. E a Bíblia diz: e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Quem estiver acompanhando no celular vai ter um susto. Quem estiver assistindo o jornal vai ter um susto. Porque aqueles 2 cadáveres, já fedendo, insepultos, mortos, vão ganhar vida. Porque Deus dará a ele o fôlego da vida. Vão tornar a viver. O mesmo sopro que soprou o fôlego de vida na nariz de Adão soprará sobre as 2 testemunhas. Observem, entrou neles um sopro de vida da parte de quem, irmãos? Da parte de Deus. E ali ganharam vida novamente, ressuscitaram. Aí eu pergunto: cadê a alegria do mundo? Cadê os presentes? Cadê o sorriso dos ímpios? Cadê a alegria do mundo? Irmão, a alegria do mundo é passageira, viu? Tem algum crente aqui com saudade do mundo, irmão? Será que tem algum crente aqui que tem saudade do carnaval, do carnatal, de dançar valsa, de dançar forró, pé de serra, quadrilha? Tem crente aqui que tem saudade do mundo? Eu não tenho um pingo de saudade do mundo. Eu não tenho um pingo de saudade. Alguém tem? Alguém tem aqui? Se tiver, a gente faz a oração por você no final, para você ser mais crente. Amém. O verso 11 finaliza: e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Terror aqui na Bíblia, irmão, significa o quê? Medo terrível. Algumas versões dizem: encheram-se de temor, outras de terror. Aqui é medo mesmo. E vão ficar com medo. O povo, quem está assistindo isso, vai ficar assustado demais. Como é que pode? Fedendo 3 dias e meio. Mas o meu Jesus ressuscitou o Lázaro com 4 dias de morto. Para Deus, isso é fichinha. Amém, irmão? Deus sempre será vitorioso. Deus não perde batalha. Deus é tão maravilhoso que por antecipação Ele já disse o que vai acontecer. Está aqui na Bíblia. Tudo isso, irmãos, que nós estamos ensinando aqui, foi algo que Deus mostrou a João. O Senhor deu a oportunidade de João. Olha, Deus tanto pode mostrar o passado, o presente e adiantar o futuro. Ele adiantou o futuro para João. É como se João fosse ver um filme que ainda vai ser feito. Deus já mostrou para ele: eu quero que você veja tudo isso e você escreva um livro, porque tem um povo lá na terra que quando ouvir essa minha palavra vai ser ainda mais crente. Somos nós que cremos mais na palavra do Senhor. Seguiremos agora para o 7º tópico. A ascensão das 2 testemunhas. Sim, versículo 12. Deus vai dar vida a essas 2 testemunhas. Para quê? Vamos ao versículo 12. Até o versículo 14, irmão. Versículo 12. Então eles ouviram a forte voz dos céus que ele disse: subam para cá. Deus vai deixar eles lá? Não. Cumpriram a missão. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Oh, glória a Deus. Deus vai dizer: suba para cá. É como se dissesse: a missão de vocês acabou. Vai chegar também um dia que a igreja do Senhor vai ouvir a trombeta, e é o dia de nós subirmos para o céu. Aleluia! Nunca mais vou pagar conta de energia, nunca mais vou pagar conta de água, nunca mais vou querer cartão de crédito, nunca mais vou fazer feira, nunca mais eu vou precisar andar de carro ou andar de bicicleta, ou seja lá o que for, porque estaremos na glória com o Senhor. Aleluia, vamos estar no céu. Nunca mais enterro, nunca mais vou precisar de farmácia, nunca vou ficar doente, nem você também, porque vamos estar com Jesus na glória. Glória a Deus, vale a pena, né, irmão? Então eles ouviram a forte voz do céu que lhes disse: subam para cá. Eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Isso me fez lembrar de Jesus, quando Jesus subiu na nuvem. Os discípulos ficaram olhando para Jesus subir. Irmão, você já imaginou que privilégio os discípulos tiveram?
por isso que os discípulos estavam dispostos, irmãos, amados, obreiros, a perder as suas vidas. Pode me matar, pode me queimar, pode me degolar, porque eu já vi algo que justifica a minha fé. Eu vi Jesus subir e desaparecer numa nuvem, e Ele prometeu voltar para me buscar. Isso confortou os irmãos. Aí a vida não interessava mais para os discípulos. Eles podiam ser mortos, ameaçados, torturados, porque valeu a pena estar com Jesus. Mas um dia os céus novamente se abrirão e Jesus vai retornar numa nuvem de glória, com a igreja glorificada. Viu, irmão? Pague o preço. Vamos ser crentes fiéis ao Senhor. Olhe, as coisas do mundo aqui, muitas coisas são boas. Como é bom passear, como é bom ir com a família para um canto bem aprazível, escorrer da vida, né? Mas, irmão, nada há se comparar com o que Deus tem para nós no céu. Coisas maravilhosas o Senhor tem. E da mesma forma que os crentes mortos ouvirão a voz de trombeta de Deus e subirão para se contar com Cristo, as duas testemunhas subirão para os céus. O versículo 12 na parte A diz: então eles ouviram uma forte voz dos céus, que ele disse: subam para cá. Aí vamos ao cumprimento dessa ordem. Eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Então esse texto aqui, ele é literal, irmão. Texto literal, vai se cumprir conforme está escrito. Amém? Bendito seja o santo nome do maravilhoso Jesus de Nazaré. Então, irmãos, o sobrenatural é real. O sobrenatural é real, viu, irmãos? O sobrenatural é real. Se alguém disser, como é que pode uma pessoa subir na nuvem? Aí você diz, a minha Bíblia diz isso. Mas a ciência não prova que alguém, como é que uma nuvem vai para o céu? Não interessa. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Como é que pode um homem subir para o céu na carruagem, rapaz? Que conversa é essa? Aí você diz, mas a minha Bíblia diz que Elias subiu numa carruagem de fogo e o redemoinho levou ele à presença de Deus. E na época de Jesus, esse mesmo Elias que subiu, ele apareceu novamente com Jesus e com Moisés. Mas, irmã, é muita coisa na cabeça para você crer e dizer, não, basta você abrir o coração e aceitar Jesus, que você vai entender isso pela fé. Humanamente é impossível. Como é que pode a gente, se for usar a lógica humana, como é que pode, irmão? Um homem morto, 4 dias já fedendo, corpo já em decomposição, putrefado. A ciência não justifica isso. Mas meu Jesus que fez os céus e a terra, Deus que fez todas as coisas, deu fôlego de vida e Lázaro ressuscitou. Tem um irmão que diz assim: a Bíblia diz que Jonas foi engolido por um peixe, por um grande peixe, por uma baleia, né? Ele diz assim, né? Mas se fosse o contrário, se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu acreditaria, porque a Bíblia diz. Amém, irmão? Então, tudo que há na Bíblia é a verdade, creia. Há milagres que não se explica, mas acontece. Então acredite no sobrenatural, viu, irmãos? Nada está perdido enquanto Deus não der a última palavra. E já caminhando, já quase para o final, meus queridos irmãos, por favor me tolere aqui. O nome de Deus é glorificado. O que vai acontecer? Eles vão subir para os céus. Olhemos o versículo 13. Naquela mesma hora, o que vai ocorrer, irmão? Na hora da subida deles, um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. As duas testemunhas sobem. Enquanto a assistência está vendo ele subir, algo acontece. Está no versículo 13. Naquela mesma hora houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu, a 10ª parte. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Certamente gente soterrada, muita gente morre. 7.000, né?
Terremoto tem a ver com coisas extraordinárias. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou, houve um terremoto. Sabia? Está em Mateus 28, verso 2. Depois você lê o texto. Os ímpios temem agora por um julgamento maior e glorificam. Quando eles veem aquelas duas testemunhas subirem, Deus mandar um terremoto, morreu 7.000 pessoas. O que é que somos tem que fazer agora? Rapaz, Deus tem terríveis, muito mais terríveis juízos para mandar. Vamos dar glória a Deus. E deram glória a Deus mesmo, porque tem que dar. Tem gente assim, ou vem a Deus pelo amor, ou vem pela dor. Tem gente que só aceita Jesus no leito da dor, mas tem outros que aceitam assim de bom grado, por amor. E ali eles vão glorificar a Deus. Isso não significa que o mundo dirá isso, não significa que o mundo todo vai se converter. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória a Deus do céu. Dar glória a Deus do céu significa adorá-lo, reconhecer a sua majestade e a sua força. Possivelmente esses serão aqueles que também recusarão a marca da besta. Quando nós chegarmos no capítulo 13, versículos 15 e 16, vai mostrar que a besta, o anticristo, as pessoas só vão comprar alguma coisa se tiver a marca da besta em suas testas ou na mão direita. Chegamos ao 9º e último tópico. Esse aqui vai ser bem curtinho, irmãos. Um ai a mais. O que é que o texto diz? Vamos lá. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. Quando foi o primeiro ai? O primeiro ai foi quando a gente ministrou aqui sobre a quinta trombeta. Lembra-se que nós falamos aqui sobre os gafanhotos demoníacos que vão atormentar as pessoas com a picada forte? Ali foi o primeiro ai. O segundo ai foi esse agora que nós ministramos. E o terceiro ai virá no início da 7ª trombeta. Então, Deus é Deus nos céus e na terra. Conclusão: as duas testemunhas enfrentaram hostilidades, mas venceram, não foi, irmão? Você também é uma testemunha de Jesus. Nem todo mundo vai aceitar seu testemunho. Nós proclamamos.